bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira, 21 de março de 2024. Sejam todos bem-vindos e quero imediatamente mandar um abraço para o amigo Gilberto Saulo Cipriano, que tornou-se membro do canal ontem. Seja muito bem-vindo, Gilberto, muitíssimo obrigado pela força, Deus te abençoe. Bem, meus queridos amigos, eu venho falando desde antes de ontem sobre uma aproximação dos Estados Unidos com a Argentina. E isso, podem apostar, tem preocupado e muito a Rússia de Vladimir Putin, que tem acompanhado de perto essa aproximação. Tão de perto que o RT News, lá da Rússia, foi o primeiro a dar a notícia ontem à tarde, de que o diretor da CIA tinha chegado a Buenos Aires numa visita não anunciada. A matéria diz que na tarde de quarta-feira, o diretor da Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, William Burns, chegou a Buenos Aires em uma visita não anunciada para realizar uma série de reuniões com altos funcionários do governo argentino, liderado por Javier Milei. Nesse momento, estão confirmadas reuniões com o chefe de gabinete, Nicolás Possi, e com o presidente da Agência Federal de Inteligência, Silvestre Sivori, na qual também participa o embaixador dos Estados Unidos na Argentina, Mark Stanley. Embora não tenha sido divulgada uma agenda oficial, estima-se que entre os temas abordados estejam o monitoramento das políticas de segurança e as ações empreendidas para combater grupos classificados por Washington como terroristas que atuam na América Latina, a proteção contra possíveis ataques cibernéticos e a cooperação bilateral em questões de inteligência, diz o RT. Burns, nomeado pelo presidente Joe Biden em 2021, é um diplomata experiente que os especialistas consideram o diretor mais poderoso que a CIA já teve em seus 76 anos de história, o que pode ser interpretado como mais um apoio da Casa Branca em relação a Milei, embora nenhum encontro entre o funcionário norte-americano e o presidente argentino tenha sido confirmado. Nem precisa, não é? O fato é esse, a CIA chegou a Buenos Aires. É uma notícia importante. Eu havia dado a notícia ontem de que a comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, Laura Richardson, general Laura Richardson, virá também à Argentina no próximo mês. O Clarim diz que é em 3 de abril. Já outras fontes dizem que seria mais para a metade do mês. Mas o fato, então, que já não pode ser disfarçado, é que os Estados Unidos e a Argentina estão criando laços muito sólidos num continente basicamente liderado hoje pelo BRICS, cuja presença de China e Rússia e até mesmo do Irã, acreditem, é bastante forte. Então, isso implicaria, evidentemente, numa crise, uma provável crise entre alguns países aqui da América do Sul por conta de suas posições adotadas, já que os Estados Unidos, depois de décadas e décadas de atraso, resolveram se fazer presentes no continente sul-americano. Como Javier Milei já dizia em campanha que estreitaria laços com os Estados Unidos, bem, os Estados Unidos estão aproveitando, claro, essa oportunidade numa política de Estado e não de governo, de realmente se fazerem presentes aqui. Como os Estados Unidos demoraram para ter, de fato, uma presença importante na América do Sul, fez também com que Taiwan, lá na Ásia, sentisse o mesmo problema que alguns países aqui, a ausência total do Tio Sam. Mas isso também está sendo corrigido às pressas, ao que tudo indica. Eu dizia ontem que sem a presença efetiva dos Estados Unidos em Taiwan, por mais que conte ou possa contar com a colaboração de alguns países próximos, como Índia e Austrália, não poderá resistir à China, uma investida da China, sem a presença efetiva dos Estados Unidos na ilha. Pois bem, a notícia de hoje, dada pelo The Express da Inglaterra, diz que Taiwan confirmou oficialmente a presença de tropas americanas estacionadas
permanentemente na ilha ou no Estreito de Taiwan. Um desenvolvimento, diz o Express, que poderá agravar ainda mais as tensões crescentes com a China. A Lei de Autorização de Defesa Nacional, aprovada em 2023, facilitou o envio dessas tropas para conduzir programas de treinamento para as forças de linha de defesa de Taiwan, diz o diário. A medida ocorre no momento em que a China continua a afirmar a sua disputada reivindicação sobre Taiwan, vendo-a como uma província renegada, apesar de nunca tê-la governado. As intensas atividades militares da China dentro e ao redor do Estreito de Taiwan levaram Taiwan a reforçar as suas capacidades de defesa. Isso ocorre depois que o secretário de Estado Antony Blinken emitiu, há uma semana, um aviso firme à China à medida em que as tensões das duas nações aumentaram. Bem, aqui é preciso fazer, claro, uma observação. Taiwan, tanto os taiwaneses como os chineses do continente são um único povo, mas Taiwan existe como uma nação independente porque resistiu à investida do comunista Mao. Aliás, a luta começou no continente, mas como os chineses comunistas eram maiores em número, acabaram sufocando os outros que não queriam o comunismo numa ilha chamada Taipei ou Taiwan. Taipei é a capital de Taiwan. Seja como for, Taiwan nunca foi governada pelos comunistas. Ela é um símbolo da resistência contra o comunismo. Daí porque não se sustenta essa ideia da China continental reivindicar a ilha como sua. É o mesmo que seria, em tese, o mesmo que Kim Jong-un reivindicar a Coreia do Sul como sua, porque afinal, tanto norte-coreanos quanto sul-coreanos fazem parte de uma única família. Mas uma família dividida ideologicamente. O interessante aqui é que os Estados Unidos nunca deram a atenção que deveriam ter dado a Taiwan, e agora, meio que às pressas, estão com essa dificuldade de realmente fazerem-se presentes na ilha. Taiwan poderia ser militarmente muito mais forte se o Ocidente tivesse dado o valor da sua resistência. Aliás, a ONU até hoje faz corpo mole para reconhecer Taiwan como um país independente. Sempre fez corpo mole. É bom que se diga. Não é por acaso que os comunistas se deram muito bem na Coreia do Norte, no Vietnã e, de resto, até mesmo no quintal dos Estados Unidos, uma ilha chamada Cuba. Muito bem, outra notícia importante de hoje é a prisão de um ex-conselheiro de Donald Trump. Vou voltar um pouquinho no tempo. Estou aqui no Pós-Millennium, numa notícia publicada no dia 25 de janeiro. Já faz algum tempinho, 25 de janeiro. Dizia a notícia que Peter Navarro tinha sido condenado a 4 meses de prisão por desacato ao Congresso, após desafiar o comitê do 6 de janeiro. Navarro foi condenado por desacato ao Congresso em setembro por não cumprir uma intimação emitida pelo Comitê Seleto da Câmara de 6 de janeiro para investigar o 6 de janeiro. Navarro não deu importância à intimação e se recusou a ir lá prestar depoimento junto ao Congresso, porque, segundo ele, a sua posição lhe garantia imunidade total. Dizia a matéria que a equipe de Navarro argumentava, durante a audiência da sentença naquela semana, que Navarro acreditava não poderia cumprir a intimação do comitê devido a privilégios executivos. Ele disse em janeiro: quando recebi a intimação do Congresso, acreditei honestamente que o privilégio havia sido invocado. Bem, agora, a notícia de ontem foi a seguinte, notícia de hoje, na verdade. Ao dar uma conferência de imprensa em Miami, antes de se apresentar à prisão, o antigo conselheiro de Trump, Peter Navarro, disse que o sistema judicial dos Estados Unidos
está dando um golpe paralisante na separação constitucional entre os três poderes. Ele também criticou o surgimento de uma guerra legal e de armamento partidário no nosso sistema de justiça que vimos ser feito nesse país com força desde a chegada de Donald Trump à presidência, como uma espécie de vingança, disse Navarro. Sou o primeiro conselheiro sênior da Casa Branca na história da nossa República que foi acusado deste alegado crime, o crime de não ter prestado depoimento junto ao Comitê Seleto da Câmara. Ele foi condenado a 4 meses de prisão, então, por desacato ao Congresso, por não cumprir a intimação por privilégio executivo. Quando recebia aquela intimação do Congresso, repetiu ele, tinha a convicção honesta de que o privilégio tinha sido invocado. Isso ele disse ao juiz Amit Mehta na audiência do Congresso em janeiro. Porém, ouviu uma resposta nada educada do juiz, dizendo que a política não tinha nada a ver com isso, ele não estava sendo intimado por Nancy Pelosi, nem por Biden, e sim pelo Congresso, e tinha sim que prestar depoimentos, não tinha essa de imunidade. Pois bem, então, ontem mesmo ele teve que se entregar aos policiais em Miami. Disse também, eu vi a alegação porque há centenas de anos isso não é crime. Durante 50 anos o Departamento de Justiça manteve o princípio de imunidade absoluta ao testemunho. E foi apenas no meu caso que de alguma forma isso mudou. Bem, aqui é preciso pensar o seguinte, se fosse um conselheiro de Obama, por exemplo, ou de Bill Clinton, por exemplo, ou do próprio Biden, seria intimado por um comitê especial do Congresso? Provavelmente não, porque aí alguém se lembraria que um conselheiro presidencial tem imunidade. Ele pode até ser investigado pela justiça, pela polícia, pelo FBI e tal, mas não é obrigado a ir lá prestar contas a um comitê seleto do Congresso. Ele contaria, em tese, com essa imunidade. Mas como se trata do 6 de janeiro e como se trata de Donald Trump, então fica claro aqui percebermos que a América mudou bastante, não é mesmo? Quem diria que um conselheiro presidencial seria preso por desacato ao Congresso, por não cumprir uma ordem de entrevista, por assim dizer, ou arguição. Quem diria, né? Muito bem, em relação à guerra, Rússia e Ucrânia, também temos uma notícia importante. A Rússia, dizem as agências internacionais de notícia, lançou dezenas de mísseis contra Kiev num ataque hoje, ferindo pelo menos 13 pessoas, enquanto edifícios residenciais e instalações industriais em toda a capital ucraniana foram danificadas. As unidades de defesa aérea da cidade derrubaram 31 mísseis, incluindo 2 mísseis balísticos e 29 mísseis de cruzeiro, segundo o comandante da Força Aérea da Ucrânia. No entanto, os destroços dos mísseis atingiram edifícios por toda a cidade, incluindo um jardim de infância. O ataque a Kiev ocorre um dia depois de um míssil russo ter atingido uma área industrial na cidade de Kharkiv, no norte da Ucrânia, matando 5 pessoas. Ainda hoje, os líderes da União Europeia deverão se reunir em Bruxelas para discutir a utilização de milhares de milhões de euros em lucros provenientes de ativos financeiros russos, congelados para comprar armas para a Ucrânia, enquanto tentam reforçar Kiev na sua luta contra a invasão a Moscou. Bem, Moscou então está demonstrando aí mais força em relação à capital ucraniana. Hal Turner relatou, inclusive, que vários bombardeiros russos foram deslocados para áreas próximas à Ucrânia, bombardeios pesados que levam, evidentemente, muitos mísseis. E aí a questão também envolvendo Polônia, Alemanha e França. Algumas fontes de notícia dizem que existem sim já militares franceses, alemães e poloneses dentro da Ucrânia.
E, inclusive, algumas fontes russas dizem que esses militares ocupam escolas, abrigam-se em escolas e ficam durante o dia nas escolas e à noite, então, partem para as suas missões, o que dificultaria e muito um ataque russo a esses esconderijos, por assim dizer, para não, digamos, atingir civis ou crianças inocentes. Seria, para algumas mídias russas, uma espécie, então, de escudo humano usado por França, principalmente. E Vladimir Putin já disse ontem que os soldados franceses na Ucrânia serão alvos preferenciais da Rússia. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e verifique aí a sua inscrição. Veja se você ainda está inscrito no canal. Se não estiver, inscreva-se novamente, acione o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E, se possível, faça como o querido amigo Gilberto Saulo Cipriano e torne-se membro do canal. A membresia é muito baratinha, mas nos ajuda e muito a continuarmos aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Então é isso aí, um grande abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser, e um super abraço ao Gilberto Saulo Cipriano. Estamos juntos.